Olá, aqui é o palestrante José Rodrigo e olha, aqui é um vídeo muito especial. Eu quero, desse momento, que você que chegou aqui no canal pela primeira vez ou que você que me acompanha nessa jornada falando de liderança, falando para líderes, entenda como tudo começou. Isso mesmo, de onde veio José Rodrigo, de onde veio a sua história, de onde veio a sua jornada profissional, como surgiu o evento The Legacy e como a liderança surgiu na minha vida. Isso mesmo, a minha história ela é uma história que se confunde com uma história muito comum dos brasileiros hoje, que é uma história que tem a ver exatamente com a realidade de possivelmente você que está assistindo, de um familiar seu, de um irmão seu, de um amigo seu, e você provavelmente vai se identificar bastante com essa minha jornada. Eu sou natural aqui de Recife, isso mesmo, sou pernambucano, e tenho uma alegria muito grande de ter nascido num lar de alguma forma comum, porque a maioria dos nossos brasileiros nasceram num lar simples, num lar humilde, e comigo não foi diferente. E um pouco diferente até porque, de alguma maneira, o meu pai, quando descobriu que minha mãe estava grávida, ele simplesmente abandonou, isso mesmo. E por isso que eu digo que é uma história bastante comum. Por quê? É comum. É comum porque muitos brasileiros hoje nasceram de mãe solteira, isso mesmo. Por quê? Porque de repente o casamento não deu certo, o relacionamento não deu certo e esse casal se separou. E o meu pai, ele era um homem influente, um homem da área militar, mas ele não quis me assumir logo quando descobriu que minha mãe estava grávida. E nós, muito humildes, minha mãe, ela, uma pessoa que não teve muitos estudos, teve um conhecimento apenas do ensino primário, né? Ela estudou até a 5ª série, na verdade, na época do ensino primário, e muita dificuldade. Morava com a minha avó, né, por parte de mãe, em uma região de comunidade, de favela aqui na região metropolitana de Recife. Então ela se viu sozinha quando meu pai a abandonou quando estava grávida, aos 21 anos de idade. E quando eu nasci, por algum motivo ou por outro, ele resolveu mudar de ideia. Isso mesmo, José Rodrigo, quando nasceu de Dona Verônica, o meu pai resolveu me criar. Pediu para minha mãe, fez uma proposta para ela, pediu para que ela fosse trabalhar de empregada doméstica na casa dele, né, em troca de cuidar de mim. Engraçado isso, né? Você conhece alguma história de um pai que quis contratar a mãe do seu filho para trabalhar de empregada na sua própria casa em troca de cuidar daquele filho que estaria nascendo? Que coisa, não é? Já imaginou isso? Isso aconteceu comigo. E aí minha mãe pensou naquele momento que o maior valor que ela teria não seria um emprego na casa do meu pai, mas seria a minha presença junto com ela. E ela disse, eu prefiro passar necessidade e lutar junto com meu filho, mesmo recém-nascido, sozinha, do que me submeter, não é, ao meu pai naquele momento, à família dele que tinha posses. E ela tinha medo de me perder, porque ele era um homem de influência, ele era um homem de família com estrutura e ela tinha medo de que nunca mais pudesse me acompanhar. E ele, de repente, me demiti-la ou afastá-la da casa e pegar minha guarda. Então ela ficou comigo, investiu, e eu não tive o prazer de conhecer o meu pai, não é? Fui filho único, minha mãe não teve outros irmãos, e essa é a minha história, o início, a gênese do José Rodrigo na década de 80. E mãe solteira na década de 80 era muito difícil. Hoje ainda é difícil. Uma mulher criar seus filhos sozinha nunca é fácil. Mas na década de 80 não tinha os recursos que a mulher tem hoje. Não tinha as oportunidades que as mulheres têm hoje. E muitas mulheres solteiras eram taxadas de vagabunda, eram taxadas de mulher do mundo, porque não estava com a companhia do pai, né, dos seus filhos. Então isso tudo aconteceu e eu fui criado pela minha mãe e ela teve que trabalhar para me sustentar. E sozinha não conseguia. A minha avó de criação não deu apoio nenhum. Para você ter ideia, a minha avó de criação, ela expulsou a minha mãe de casa quando eu nasci. Isso mesmo, ó. Quando eu voltei da maternidade, que cheguei em casa, minha avó não queria mãe solteira, mulher separada em casa.
e ela abandonou minha mãe. E aí a minha mãe saiu de casa comigo, recém-nascido, com dias, e foi procurar um lugar para ficar. Foi quando encontrou uma família que, na região metropolitana próxima, aqui de Recife, essa família me acolheu, uma família grande, uma família que tinha uma senhora casada, com alguns filhos e vários netos, e minha mãe viu naquela família uma oportunidade, já que aquela senhora tinha tanta gente dentro de casa, tanta criança, talvez um a mais não faria diferença. Sabe aquela coisa de coração de mãe sempre cabe mais um? Isso mesmo. Então aconteceu isso. Minha mãe viu aquela família humilde, mas com muita gente, e fez a seguinte questão. Me apresentou, contou a história dela, e então, contando a história dela para essa família me viu pequeno e se sentiu o desejo de cuidar de mim. Minha mãe então fez uma proposta, me deixou uma semana na casa dessa família para ir trabalhar, para arrumar emprego. E eles pensaram até que ela tinha me abandonado, bebezinho, na casa dessa família, porque ela não apareceu mais. Ficou uma semana. Imagina uma mãe de resguardo, filho pequeno, deixar um filho na casa de uma família e todo mundo vai pensar que abandonou. É ou não é? Você pensaria isso. Então, depois de uma semana, a minha mãe voltou, e voltou com feira, voltou com leite, voltou com dinheiro, voltou com uma série de coisas, e ajudou essa família a me sustentar e a me criar. E eu fui criado pela minha mãe, trabalhando, e na casa dessa família, que hoje é minha família de criação, porque eu não tenho irmãos, e essa família foi minha avó, meu avô, meus primos, meus irmãos de criação. E até os 7 anos de idade eu fui criado junto com essa família, e foi uma oportunidade maravilhosa, porque a minha mãe ali, pela graça de Deus, me deu a chance de ter uma família, um lar, com pessoas em que eu não tive. Então eu tive a família de sangue, de criação, que eu não tive. E ali foi primos, foram tios, avós, e com muito carinho eu fui cuidado até os 7 anos. Eu tive essa base familiar junto com essa família que me ajudou tanto. Então aos 7 anos de idade tudo mudou, porque minha mãe conheceu um caminhoneiro em São Paulo, paulista, e nós fomos morar com ele em São Paulo. E eu saí de Recife, da família, e fui para São Paulo morar com ele. Minha mãe ficou com ele 5 anos e ele foi o meu padrasto. Um caminhoneiro chamado Lázaro Leopoldino, da cidade de Pirituba, em São Paulo. E nós morávamos, quando chegamos em São Paulo, na Zona Leste, na cidade de Itaquera, bem próximo da estação Corinthians de Itaquera, lá do metrô. De repente, se você está assistindo esse vídeo e é de São Paulo, você vai entender o que eu estou falando, ali perto do Parque do Carmo, do Hospital Santa Marcelina, do Colégio Professor Quintiniano José Citrângulo, lá em Itaquera. Então 5 anos se passaram, minha mãe Verônica com Lázaro, e ele foi meu pai, ele foi o verdadeiro pai. O pai que eu não tive no sentido de ter a base dos 7 até os 10 anos de idade, de ser o orientador, de ser o grande conselheiro, né? O grande disciplinador, como um pai ele precisa ser, e muito carinho, muito amor e muita afeição desse caminhoneiro que me ajudou tanto, foi meu pai, de verdade, essa jornada, não é? E voltamos para Recife. Aconteceu que o relacionamento da minha mãe com ele encerrou, e minha mãe seguiu a jornada sozinha aqui em Recife, sempre com muita dificuldade. Pra vocês terem ideia, nós nunca tivemos casa para morar. Quando viemos de São Paulo, morávamos de aluguel, minha mãe sempre trabalhando como profissional autônoma, e eu estudando em escola pública. Estudei a vida inteira em escola pública por conta das condições. E então, nessa jornada da adolescência, sempre morávamos em casa de aluguel e se mudando. Sabe a vida de nômade, né? Não sei se você já viveu essa vida com a sua família aí, se mudando de 2 em 2 anos, ou de ano em ano, trocando de casa e tudo mais. E isso foi uma jornada muito grande da minha história, porque até essa idade da adolescência, eu aprendi muito com a minha história de origem e com a minha família de criação, com o meu padrasto Lázaro, com a ida para São Paulo. A minha cabeça foi outra. Eu fui uma criança que, apesar da minha simples vida, né, junto com minha mãe, eu tive a oportunidade de muito cedo abrir muito a cabeça, porque eu visitei lugares diferentes, eu
eu conheci pessoas diferentes, eu me relacionei com pessoas diferentes e a minha infância e adolescência nessa jornada me ajudou muito a construir o que eu sou hoje. E é justamente essa ideia dessa pluralidade que eu vivi, de lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes, e me deu então uma visão muito interessante sobre as pessoas, sobre a vida. Então, por isso que eu sempre costumo dizer que eu não tive tempo na minha adolescência para ter crise, sabe? Não tem aquela coisa de, crise da adolescência. Não tive tempo de ter crise da adolescência. Primeiro porque quando eu voltei de São Paulo, eu tive que começar a trabalhar muito cedo para ajudar minha mãe. Aqui, casa de aluguel, como eu falei, nós precisávamos de suporte. Minha mãe trabalhava, a renda dela não era o suficiente. Então eu tive que trabalhar muito cedo. E aí começa a minha jornada profissional do José Rodrigo. Comecei trabalhando, dando aula de reforço de matemática, física e química. Afinal de contas, o que é que aconteceu? Eu, saindo da escola pública, com muita dificuldade, consegui estudar e ser aprovado num concurso da Escola Técnica Federal de Pernambuco para o curso de eletrotécnica, um dos concursos mais difíceis aqui, naquela época. E aluno de escola pública, conseguir passar no concurso federal, nossa, era muito complicado. Você sabe disso. E ainda é complicado. Então, sem recursos, sem fazer cursinho, sem dinheiro, sem estrutura, sozinho, estudando em casa, livros emprestados, xerox, que eu tirava xerox de livro, de apostilas para estudar, com dinheiro que minha família ajudava com um, com o outro, e eu estudava em casa, e no final da 8ª série, eu, estudando à noite, durante o ano inteiro, estudando finais de semana, sozinho, sem ter condições de pagar professor particular e estudo, consegui passar nesse concurso e estudar na Escola Técnica Federal e dar um conforto para minha mãe de cabeça, porque aí ela viu que o meu futuro estava garantido. Meu filho passou na Escola Federal, então ele vai conseguir construir um futuro digno para ele. E isso ela ficou mais feliz, minha família ficou mais orgulhosa, mas eu ouvi muitos nãos. Muita gente dizia, não, você não tem condições, você estuda em escola pública, quem estuda em escola pública não passa em colégio federal. Você não tem condições de pagar cursinho caro. Você já escutou algo nesse sentido? Alguém já te disse isso, que não daria para você porque você não tem dinheiro? Não daria para você porque você não tem escola? Porque você não tem conhecimento? Você não conhece alguém importante? Alguém já te disse isso? Nossa, quantas vezes eu já escutei isso. E então consegui, entrei na Escola Técnica Federal e eu tive que rapidamente arrumar um emprego para ajudar minha mãe, como eu te falei, nos aluguéis. E tive vários empregos. Como eu estudava muito matemática, física e química, eu comecei dando aula de reforço de matemática, física e química para jovens que tinham carência, né? E minha primeira profissão foi professor. Deve ser por isso que hoje eu gosto tanto de ajudar as pessoas, ensinando às pessoas um caminho que elas devem seguir. Porque essa foi a minha primeira jornada, não é? Então, ser professor particular de matemática, física e química. Depois disso, também trabalhei como cobrador de transporte coletivo. Você sabe aquelas combis da Volkswagen, que antigamente tinha aquelas combis de transporte coletivo? Aqui em Recife, por exemplo, no Nordeste ainda tinha muito, hoje não tem tanto. E eu trabalhei de cobrador de Kombi. Trabalhei também, depois dessa fase, de balconista de padaria. Isso mesmo, trabalhava em padaria, sabe aquela coisa de chegar de 6 da manhã e sair de 8 horas da noite de uma padaria? Isso mesmo. E muitas vezes até trabalhando nos domingos e feriados. Pois é, exatamente. O que acontece é que também trabalhei como balconista de sorveteria. Isso mesmo, sabe aquele sorveteiro que pega a bola de sorvete, coloca na casquinha, coloca caldinha, coloca crocante e serve o cliente? Isso mesmo. Além de balconista de padaria, balconista de sorveteria. Junto com o professor de matemática, física e química. Junto com a Escola Técnica Federal. Então a minha jornada era uma jornada de 5 da manhã à meia-noite, durante mais ou menos 5 anos. E onde eu morava? Eu morava num lugar humilde, morava basicamente numa favela com a minha mãe. Por quê? Porque o que aconteceu? Nós pagávamos muito aluguel. E chegou uma hora que mesmo eu trabalhando, não dava para minha mãe e eu juntos pagar o aluguel e ainda manter a casa. E ainda manter os meus custos
de ida e volta da escola. E o que aconteceu? Nós tivemos então que se mudar para um lugar próprio, mas muito humilde. Fomos para uma comunidade aqui em Recife, onde era uma comunidade, uma favela basicamente, onde ela ganhou um terreno de um político, ganhou um terreno onde um político ele doou vários terrenos nessa comunidade, mas nós não tínhamos como construir casa. E então nós fizemos um barraco de madeira. E era um local que tinha muitos barracos de madeira. E o que aconteceu? Nós construímos um barraco de madeira com 2 cômodos e nos mudamos para sair do aluguel. E então ali para mim foi um baque, porque eu imaginava que na escola técnica eu iria trabalhar, estudar e mudar de vida, e de repente até o que acontece? Tudo piora. Tudo piora porque eu vou para uma comunidade carente, uma favela, e morar num barraco de madeira de 2 cômodos. O que acontece? Aí a grande escola da minha jornada passa ali. Qual era o legado que eu estava construindo dentro desse cenário de vida, já saindo da adolescência, estudando muito, trabalhando muito e ainda morando com a minha mãe sozinha numa favela, num barraco de madeira. Isso tudo foi a construção, aí começa a jornada da liderança, que começa com todo líder aprendendo a se liderar, a autoliderança. Então, quando eu falo hoje de liderança, a primeira coisa que eu digo é: o seu legado começa em você, na forma como você lida com as situações da sua vida. E nesse momento que eu estava nesse ambiente humilde, muito simples, trabalhando muito no barraco de madeira, eu comecei a construir a minha liderança, a minha forma de liderar as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus bloqueios, as minhas necessidades, as minhas angústias. E aí então começou a construir, eu entendo, ali começou a história de liderança da minha jornada, a história de José Rodrigo. Então, dentro desse momento, fomos morar lá, não tínhamos água encanada, não tínhamos luz elétrica, e o que acontecia? Todas as vezes que eu chegava do trabalho muito tarde, eu ainda tinha um compromisso com a minha mãe. Um compromisso interessante. 2 tonéis de água, e eu tinha que encher aqueles tonéis com água da cacimba. Isso mesmo, cacimba, poço. Para poder minha mãe no outro dia ter água para lavar roupa e para fazer as coisas e lavar os pratos. E o que acontecia? À meia-noite, quando eu chegava em casa, pegava 2 latas, aquelas latas de manteiga grande que vende em padaria, colocava num pau de enxada aqui nas costas, na coluna, que ia até o poço, ia até a cacimba, cerca de uns 300 metros de distância, e fazia essa conta, eu não me esqueço nunca. Essa conta de matemática, eu não me esqueço nunca. 12 viagens, 6 viagens para cada tonel. São exatamente 12 latas para encher um tonel, justamente para estar ele completinho para o outro dia. Veja, e isso acabava de 1h da manhã. Isso mesmo, 1h da manhã, quando eu iria dormir. Dormia cansado, no outro dia, 5h da manhã, começava a jornada para ir para a escola técnica. E consegui concluir, e então, com esse esforço da minha jornada, junto com a minha mãe, eu consegui o meu primeiro grande sucesso profissional, que foi um estágio numa das maiores siderúrgicas aqui do Nordeste, do Brasil, do mundo, Grupo Gerdau, o grupo de produção de aços finos vergalhões, que exporta para o mundo todo, tem unidades no mundo inteiro, nos Estados Unidos, maior produtor de aços do mundo, nos Estados Unidos e no Brasil, e a siderúrgica Aço Norte, isso mesmo, foi a siderúrgica que eu comecei o meu trabalho em uma grande multinacional, aos 18 anos de idade, naquele cenário difícil, numa seleção onde estava tudo provável para que eu não tivesse condições de passar, porque eram 32 candidatos e eu para uma vaga, e eu não tinha condições de passar, porque de fato eles queriam um estagiário de 5º período e eu era 3º período. E eu aprendi na minha jornada que eu não posso limitar as minhas ações, eu não posso acreditar nas paredes que a vida coloca na minha frente. E aí, eu sabendo que era até o 5º período, eu investi, arrisquei, fiz o processo seletivo inteiro, entrevistas com gerentes, psicólogos, psicotécnicos,
dinâmicas de grupo, testes técnicos que foram um fracasso. Eu não sabia de nada, porque eu era muito jovem no terceiro período. E pelo meu perfil comportamental, pela minha capacidade de ver as coisas à frente, mesmo com 18 anos, humilde, simples, essa empresa e os gestores, os psicólogos enxergaram esse futuro na minha pessoa e eu consegui essa vaga. O único que não era do quinto período, o único que não preenchia os requisitos técnicos para a vaga, foi o único que ficou. E aí eu aprendi uma jornada muito importante na liderança, que é conhecimento técnico se ensina, conhecimento comportamental, natureza, caráter, simplicidade, humildade, verdade, não se ensina, não se compra, não se vende. Então, líder, pega essa aí para você também. Ensine, capacite a sua equipe. Isso é fácil. Gaste dinheiro com ela. Isso é muito fácil. Mas escolha pessoas com índole, com caráter, com verdade, com autenticidade, com brilho no olhar. Porque aí você vai ter aí um tesouro para lapidar e para construir grandes projetos com quem quer que seja. Essa foi a grande lição da minha primeira jornada profissional. E eu trabalhei em 5 multinacionais ao longo de 15 anos. Empresa alemã, como o Grupo Gerdau, depois trabalhei em empresas do ramo de projetos elétricos, depois trabalhei em empresas do ramo de geração de energia, da Espanha, da Finlândia, isso mesmo, 5 multinacionais, sempre entrando e saindo com cargos de liderança, como gestor, como supervisor, como coordenador, formando equipes, contratando profissionais, demitindo pessoas, trocando pessoas de lugar, promovendo pessoas, treinando pessoas, fazendo equipes alcançarem resultados, baterem metas, indicadores e gerando riqueza para as organizações. Sempre com essa minha história. Eu não entrei nas multinacionais bobinho, eu entrei com a minha vida, eu entrei com a minha jornada, eu entrei desde a década de 80, naquele dia que meu pai disse que não iria ficar com a minha mãe. Ali começou a minha jornada, a minha história. Então, esse aprendizado familiar da minha carência, que trouxe essa bagagem, essa base, me fez passar por essas empresas sabendo como se relacionar com as pessoas, como lidar com gente. Porque o cerne, o coração da árvore da liderança é justamente saber e gostar de lidar com gente. E eu lidei com gente a minha vida toda. Gente que me ajudou, gente que me apoiou, gente que me colocou para cima, gente que me desprezou, gente que me decepcionou. E essa senoidal, essa experiência com todo tipo de pessoas me deu essa sustentação, essa base para formar gente, para falar de gente e para liderar gente. E uma capacidade que o líder tem que ter, que você precisa desenvolver, ou qualquer um que quer liderar, é enxergar a árvore dentro da semente. Porque é fácil quando você encontra uma planta como essa aqui e você vê a flor e na flor você tem a semente. É fácil você enxergar a semente numa árvore, a semente de uma planta. O líder não é esse. O líder é aquele que enxerga na semente uma árvore, na semente uma planta. Então, o líder ele pega a semente de uma pessoa e enxerga resultados, enxerga uma vida, enxerga um propósito, uma visão. Então, se você enxerga a árvore dentro da semente, fatalmente você tem características de líder. E eu aprendi isso. Aprendi a olhar e ver a árvore na semente. Ver uma pessoa que precisa ser lapidada e enxergar ali um diamante para que possa acontecer grandes coisas. Eu aprendi a entender como é que pensa um funcionário de chão de fábrica, como é que pensa um gestor que veio de baixo e que agora virou líder, como é que pensa um diretor, como é que pensa o presidente de uma empresa, como é que pensa todas as camadas de uma organização, como as pessoas se comportam, qual é o desejo delas. Isso me faz hoje ser um palestrante de liderança. Isso me faz hoje entender como
colocar pessoas que querem liderar a deixarem um legado na sua liderança e, de fato, ajudarem as pessoas a serem pessoas melhores. E com isso, conseguirem alcançar os seus sonhos. De repente, como líder, você conseguir ter a casa que você merece, ter a família que você merece, ter a qualidade de vida que você merece. De repente, como líder, você conseguir trazer o bem-estar para os seus filhos que você merece. Porque a liderança, ela traz essa oportunidade. A liderança, ela nos dá a oportunidade de comprar bens materiais, de fazer cursos, de viajar, porque você vai ser promovido, você vai ser valorizado, você vai ser visto como uma referência. As pessoas vão te ouvir mais, as pessoas vão prestar atenção em você. E você vai ter, claro que tem o status da liderança, mas você vai conseguir benesses físicas, benesses pessoais. Então, essa é a jornada que pode trazer você a uma liderança espetacular. Então, em um tempo, depois desse período muito intenso nas multinacionais, eu tomei uma decisão, no mínimo, diferente. Minha vida feita, minha casa comprada, família, carro, plano de saúde, curso, dinheiro. E eu decidi virar concurseiro. Isso mesmo. Decidi fazer concurso público. Isso mesmo. Veja que a minha vida é uma vida de decisões. Decisões. Sempre eu tive que tomar decisões. E rápido. E eu nunca tive medo de tomar decisões. É uma característica da liderança. O líder que é líder não tem medo de tomar decisões. E eu decidi ser concurseiro. E concurseiro para quê? Para trabalhar na Petrobras. Gostava muito da imagem da Petrobras, do propósito da Petrobras. E por 2 anos, eu decidi estudar para o concurso e foi uma jornada dificílima, porque o concurso da Petrobras é um dos concursos mais difíceis para se passar no Brasil. E eu peguei concorrência nessa minha história, para você ter ideia, de 2.500 candidatos para uma vaga. Isso mesmo. Viajei o Brasil inteiro fazendo concursos para técnico da Petrobras. E provas em São Paulo, provas no Nordeste, Natal, Fortaleza, Recife, Aracaju e Salvador. E após 2 anos, entre sucessos e fracassos, 13 concursos públicos, consegui passar em 7 nessa jornada. Dos 7, 4 eu passei em primeiro lugar. E entrei na Petrobras. Entrei na Petrobras, dentro do parque de geração de energia da Petrobras, porque eu sou especialista em geração de energia termoelétrica na minha área de eletrotécnica. E então eu já entrei com a minha experiência de 15 anos de geração de energia, trabalhando em termoelétricas de multinacionais, como eu falei para vocês, e entrei na Petrobras. Entrei na Petrobras, fiquei um tempo, cerca de 1 ano e meio, a 2 anos, no parque de refino da Petrobras, da refinaria Abreu e Lima, aqui em Suape. Foi quando aconteceu um drama na minha vida pessoal, que foi justamente um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque envolveu saúde. Eu tive um problema de coluna muito grave, cheguei a ficar 8 meses com esse problema de coluna. E engraçado que eu fiquei só deitado por 8 meses. 2 hérnias de disco, lombares, associadas a um problemazinho difícil de falar e difícil para muita gente entender, porque é quase um palavrão falar. Chama-se síndrome miofacial crônica. Isso mesmo. Associada a 2 hérnias de disco. Me impossibilitou de sentar, de andar. E eu emagreci, perdi massa muscular, fiquei 8 meses deitado na cama, comendo pela boca da minha esposa. Ela me dava almoço, janta, eu comia em pé, a pulso, escorado por ela na cadeira. E era da cama para o banheiro, do banheiro para a cama. Não andava mais nem na sala direito, porque não conseguia. E vários especialistas quiseram fazer a minha cirurgia de coluna, mas o meu caso, estranhamente, não era cirúrgico. E depois de passar por várias emergências, internações e 3 especialistas de coluna, eu quase que me vi desenganado. Chegou um momento que eu cheguei a acreditar que eu não iria mais andar, que eu não iria mais sentar, que eu não iria mais ter condições de
ter minha vida normal. E foi um dos maiores, meu filho pequeno, Samuel, na época tinha cerca de 3 e 4 anos, e um pai que só fica deitado na cama, e o filho pegando nas pernas e dizendo, papai, papai, e pega no colo, filho pequeno, é uma das maiores dores que um pai pode sentir, um pai de verdade pode sentir, é o filho dizer, papai, papai, me pega no colo, e você não poder pegar seu filho no colo. A dor maior de um ser humano não é sofrer uma decepção de outro ser humano. A dor maior do ser humano é você pedindo ajuda, pedindo um carinho e você não poder dar. E o que eu fazia para compensar? Deitava na cama, pedia para ele deitar na cama e eu abraçava ele bem abraçadinho, para ele sentir que eu estava com ele no colo e abraçando ele para ele sentir a minha presença, meu carinho. E a brincadeira que eu conseguia fazer com ele era avião de papel, desenhava avião de papel e ficava jogando, e ele jogava para mim, eu jogava para ele, eu deitado na cama, e entre muito choro e agonia desse processo clínico, o que aconteceu? De uma maneira muito tensa, eu fui indicado para cirurgia, e o meu cirurgião estranhamente cancelou a cirurgia 2 vezes, meio em meio àquele problema todo. Foi quando na última vez ele disse assim, Rodrigo, eu não vou fazer a sua cirurgia. Disse para minha esposa, porque eu não estava nem na clínica mais, porque eu não tinha condições nem de ir. Eu andava no banco de trás do carro, deitado, com um travesseiro, morrendo de dor. E à base de 5 medicações fortes por dia. E aí o que aconteceu? Ele me indicou outro médico, aí Deus iluminou a mente dele naquele momento. Foi quando ele fez uma nova indicação, e nessa nova indicação médica do doutor, que eu agradeço muito, doutor Leandro Brown, do Real Hospital Português, aqui em Recife, especialista em tratamento de dor crônica, me clinicou, viu o meu caso e tratou de mim com alguns procedimentos especiais. E nesses procedimentos especiais eu consegui, com infiltrações especiais, ele que é um grande especialista nesse procedimento de bloqueio e infiltração no Brasil, eu consegui ir para a cadeira de roda, da cadeira de roda voltar a sentar, eu tive que reaprender a sentar, tive que reaprender a andar. E foi um processo depois de 1 ano de novo, de recuperação de massa muscular, hidroginástica, e até hoje eu vivo cuidando da coluna e não posso fazer todos os esportes que eu quero, trato com hidroginástica. E a minha vida deu uma guinada. Ali naquele momento em que eu fiquei naquele leito de dor, naquele leito de reflexões, de choro, de agonia, eu vivi a minha metamorfose que eu precisava para de fato decidir ajudar as pessoas com a sua liderança, ajudar pessoas com a sua jornada e ajudar pessoas a ajudarem outras pessoas. E daí então surge a nova fase. Aquele palestrante que era um palestrante profissional, que dava palestras de fato empresas, na empresa, treinamentos na empresa, ajudava jovens com empregabilidade, com carreira, com marketing pessoal, em ONGs, em escolas públicas, aquele palestrante amador, junto com aquele profissional Rodrigo amador, com aquela jornada de vida, surgiu então depois dessa fase, nasce do casulo o palestrante José Rodrigo que fala aqui com você hoje, que decidiu guinar a sua jornada a formar líderes e treinar líderes de uma maneira muito especial. E aí é onde começa as palestras profissionais de liderança e o evento Delegacy, que eu vou falar para você como ele começou. E essa minha fase de dor, da enfermidade, da doença, me fez lembrar 2 acontecimentos da minha vida muito fortes que aconteceram naquela minha fase do fim da adolescência e início, não é, da juventude, que foi justamente 2 momentos que foram impactantes na minha jornada. Primeiro, naquele momento da favela onde eu morava com a minha mãe, nós construímos uma casa de alvenaria organizada, todo mundo
na região construiu, mas aconteceu um caso sinistro. Em determinado momento, infelizmente, houve uma explosão de gás, de botijão de gás de um vizinho e destruíram 3 casas. E a casa do meio era minha. E graças a Deus, eu e minha mãe não estávamos em casa, eu estava na casa da minha tia, de criação, minha mãe estava na igreja, à tarde, no sábado. E aconteceu no comecinho da noite. Explosão, perdemos absolutamente tudo, tudo. Ficou nada. E minha mãe vindo da igreja, transporte coletivo, viu aquela bombeiro, aquela bagunça, aquela zona toda na rua e viu que a casa tinha sido destruída por um incêndio. E naquele momento ela entrou em choque, desmaiou, foi socorrida. E quando ela estava sendo socorrida, eu estava vindo de Kombi também, sentado na frente. E o motorista da Kombi me viu, na outra Kombi, parou, me chamou e disse: estou socorrendo a tua mãe, vem pra cá. Eu pensei que ela tinha sofrido um ataque, qualquer coisa nesse sentido. E ele disse: Rodrigo, tua casa pegou fogo, vocês perderam tudo e tua mãe está aqui. E eu, naquele momento, vi minha mãe deitada no banco de trás da Kombi, desmaiada. E eu fiquei em choque naquele momento. Não parei, nem sequer imaginei pensar e me preocupar como é que estava a minha casa lá. Não queria nem saber o que tinha acontecido. Ele já tinha dito que tinha perdido tudo, então para mim, dane-se. Preocupado com a minha mãe, olhando para ela no meu colo ali, no banco de trás da Kombi, ela com a cabeça na minha coxa, eu vendo que ela estava viva, mas estava desmaiada e eu preocupado. Chegou no hospital, foi internada e quando foi madrugada, ela acordou. E ali foi uma das cenas mais incríveis que você pode viver. De repente, se você tem mãe, tem pai, e você viver uma cena dessa, uma das coisas mais incríveis. Quando ela acordou ainda um pouco em choque, ela me pegou assim por um pescoço tão forte, disse assim, gritou assim: filho, nós não perdemos nada. Sabe você ter passado por um incêndio, ter perdido tudo material na sua casa, e a sua mãe acordar do trauma, e ela pegar você assim pelo pescoço, olhar você preocupada se eu tinha ficado triste por ter perdido a casa. Ela me pega e diz: filho, nós não perdemos nada. Ela disse: você está aqui, eu estou aqui. Ela disse assim: o Deus que nos deu, nos tirou, mas Ele nos dá saúde e força para reconstruir tudo de novo. Você acredita? Ela olhou nos meus olhos assim e fez: você acredita? Eu disse: sim, mãe, eu acredito, eu acredito. E aí deram remédio para ela, ela ficou mais calma. E eu chorava. E ali veio a força da mãe, sabe? Sabe a força do líder? Sabe o que é ser líder? É você dizer para o seu equipe, para o seu time assim: não faz mal não batermos a meta. Não faz mal não alcançarmos o resultado agora. Mas é possível fazer de novo. É preciso reconstruir. Sabe, você querer reconstruir sua vida e você ficar com mimimi? Você está vivo. Você está em pé. O Deus que te deu, te tira e te dá força para fazer de novo. Então ali eu aprendi um princípio da liderança muito incrível. Um líder, ele é aquele que tem a capacidade de reconstruir. Ele não é aquele apenas que goza de quando tudo está pronto. Ele reconstrói. É um princípio da liderança. E a minha mãe, mesmo sem saber, semi-analfabeta, humilde, me deu uma das maiores lições de liderança. Filho, você está aqui. E esse é um dos maiores princípios da empatia na liderança. Empatia não é você se colocar no lugar do outro, coisa nenhuma. Você só se consegue colocar-se no lugar do outro se você pegar os seus neurônios, os seus nervos e colocar no cérebro
da outra pessoa. Isso é impossível. Empatia é você estar presente. Um dos princípios milenares da liderança é você estar presente. Quando a minha mãe me pegou e me trouxe, olhou nos meus olhos e disse, você está aqui, eu estou aqui e isso é o que importa. Dane-se. Você tem que ter essa capacidade de dizer isso para o seu time. Vocês estão aqui, eu estou aqui e é isso que importa. Com isso e com saúde nós faremos qualquer coisa. Conseguiremos alcançar qualquer resultado, qualquer meta. Então aprenda isso, a empatia é o estado da arte de estar presente. E a minha mãe recuperou-se desse trauma. Eu trabalhei incansavelmente para reconstruir, ficamos morando com a minha avó e reconstruímos a casa. Reconstruímos, a casa ficou maior do que nós tínhamos. Eu consegui mais roupas do que eu tinha, porque muitos doaram. Amigos da igreja, amigos da vizinhança, da família. Eu tinha mais roupas do que eu jamais podia imaginar depois do incêndio. Minha mãe também. E essa lição é uma lição forte para você como líder. A lição de que o recomeço vai precisar de pessoas. Todo o seu recomeço precisa de pessoas. Todo líder que constrói precisa de gente ao seu redor. Então, recuperamos a casa, reconstruímos e o quê? Fizemos tudo de novo. Mas infelizmente, 2 anos e meio depois, o baque emocional da minha mãe foi tão intenso que o psicológico dela ficou afetado. Ela entrou em pré-depressão por um tempo. A imunidade dela baixou muito a imunidade dela. Ficou mais enferma depois desse tempo todo. E, infelizmente, 2 anos e meio depois, ela contraiu uma bactéria no ar social. Uma bactéria fruto de alguma pessoa que é viciada em cigarro. E essa bactéria se alojou no pulmão da minha mãe, ela com a imunidade baixa e, infelizmente, teve problemas pulmonares graves. E em uma semana, a minha mãe se foi, faleceu. E ficou 2 dias internada, foi para a UTI e faleceu na UTI. Insuficiência cardiorrespiratória aguda. Vítima de uma bactéria pulmonar, mas por conta também do seu organismo estar naquele momento debilitado por conta do problema emocional que tinha passado do incêndio e ela não tinha se recuperado totalmente ainda. E a última palavra que eu ouvi da minha mãe, quando eu saí do quarto, antes dela entrar na UTI, eu ia para casa buscar umas roupas para ela, foi: filho, Deus te abençoe. Disse, mãe, eu vou em casa buscar umas roupas para a senhora e volto logo. Aí ele olhou para mim assim, filho, aí dei a benção mãe. Porque eu era daquele filho, sabe, que dá a benção? Benção mãe, benção pai. E ela disse assim, filho, Deus te abençoe. E eu fui para casa, ela ficou no quarto, teve um problema, parada respiratória, foi para UTI. E voltei para casa, estava na UTI, e da UTI ela não saiu mais. Respirou por aparelhos um dia inteiro, 2 dias na UTI, e faleceu na UTI. E a última palavra que eu ouvi da minha mãe aos 21 anos de idade foi, filho, Deus te abençoe. Ela deixou o legado. Deixou o legado. No atestado de óbito da minha mãe, está escrito assim, Verônica Maria Anselmo de Lima, deixou casa, carro, apartamento, dinheiro no banco e empresas. Tem assim, Verônica Maria Anselmo de Lima, deixou um filho chamado José Rodrigo Ribeiro de Lima. O legado da minha mãe foi eu. Ela não deixou o mundo para mim, ela me deixou para o mundo. Então essa é a jornada da liderança que me fez aprender a hoje começar essa construção das palestras de liderança. Que eu decidi, depois desse problema de saúde, de fato, recuperar o sonho e o objetivo de formar grandes líderes, de palestrar para as empresas, de palestrar nas universidades, de palestrar nas ONGs e formar líderes, aperfeiçoar líderes, treinar líderes.
não com conceitos de liderança normais que nós estamos acostumados a aprender nos livros, como estilos de liderança, escolas da liderança, histórias clássicas da liderança, mas uma liderança que envolve a compreensão do ser humano, a compreensão do código de barras das pessoas, a compreensão da alma das pessoas. Porque liderança é uma coisa de alma, não é uma coisa de mente. Liderança não é algo de conhecimento técnico. Liderança é algo que envolve relacionamento, que envolve carisma, que envolve amor, que envolve percepção, que envolve humildade, verdade, autenticidade. Tudo isso é liderança. E é essa minha liderança que eu ensino, que eu capacito os profissionais. A liderança que, no final de contas, só serve para uma coisa. Além de você, claro, conseguir sucesso, promoção, virar gestor, virar um supervisor, virar um diretor, um presidente, ter plano de saúde bom, botar seus filhos numa escola boa, comprar seu carro, ter sua casa, viajar. Além disso tudo, a liderança que te dá isso, mas uma liderança que, acima disso, deixa o seu legado, deixa o legado na vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas. E aí onde surge o palestrante José Rodrigo, que hoje aqui no canal, ele entrega para você vídeos onde fala dessa liderança. A liderança da legacy, a liderança que impulsiona, a liderança que gera resultados, mas resultados com gente, junto de gente, próximo de gente. Isso tudo me inspirou, como palestrante profissional, a organizar um evento que eu tenho certeza absoluta que será o maior e melhor evento de liderança do mundo. Por quê? Porque é um evento de liderança que tem como pauta entender como as pessoas funcionam, para que a partir disso, com o diagnóstico do cenário, da cultura organizacional que você vive, do modelo de empresa que você tem, da cultura que está ao seu redor, você pega essas pessoas, forma elas, monta elas, direciona elas para uma visão. E isso faz com que elas alcancem metas e resultados. A partir delas, a partir das pessoas. E esse evento é o evento da Legacy, que surgiu de uma maneira muito especial. Muito especial. Eu hoje tenho a alegria de ser aluno, mentorado do Dr. Roberto Chiniachik, meu mestre de palestras. Quem é o meu mentor de palestras? Eu tenho muitos mentores. Eu tenho mentores espirituais, tenho mentores acadêmicos, mentores na minha área de liderança, tenho mentores da área de produção de conteúdo, de marketing, de vendas, de negócios. O meu mentor de palestras se chama Roberto Chiniachik, nosso grande mestre. E o Roberto, ele, nas suas mentorias, eu sou aluno dele, fui aluno dele dos treinamentos dele, o Dr. Roberto do Instituto Gente, autor, médico, psiquiatra, autor best-seller, escritor, palestrante, profissional há mais de 40 anos. O Dr. Roberto, ele meu grande professor de palestras profissionais, ele tem um evento chamado Now Experience, maior evento de alta performance do Brasil. E no Now Experience eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Roberto e com a equipe do Dr. Roberto Chiniachik. E lá eu conheci um palestrante muito conhecido de todos vocês, Paulo Vieira, o grande fundador do método CIS, Coach Integral Sistêmico. Paulo Vieira, PhD, autor best-seller, palestrante renomado, um dos maiores coaches do Brasil. Ele, naquele evento, ele deu uma palestra. Eu trabalhei na equipe e falei com o Paulo Vieira rapidamente. E eu perguntei para ele, Paulo, eu quero montar um evento de liderança. E ele falou, que tipo de liderança você fala? Eu disse, liderança que deixa um legado. Aí ele fez, que legal, o que você ensina? Eu digo, ensino o método da Legacy. O método tem 4 passos. Observação da psicologia das pessoas, extração das habilidades, alinhamento com as tarefas e delegação. Saber delegar de uma maneira especial. Delegar para todos. Aí ele falou assim, legado, delegar. Por que você não chama então de The Legacy? Nossa, meu Deus, como eu não pensei nisso. The Legacy, o legado, e delega-se de também delegar.
agradeci ao Paulo, foi uma conversa de 3 minutos. E vim para Recife depois, rapidamente fiz uma reunião com a minha equipe e nós fizemos o primeiro evento da Legacy, o segundo evento, o terceiro evento, e agora nós vamos por todos os eventos que estamos construindo para fazer o The Legacy, o evento referência para a construção de líderes que querem transformar a vida das pessoas e deixarem um legado, transformar a vida das organizações e deixar um legado, e transformar suas próprias vidas e deixar um legado. Líderes universais, líderes na família, líderes na igreja, líderes na empresa, líderes na sociedade. Onde quer que ele seja, liderar. Porque liderança é para todos. Liderança não é para quem só tem cargo de liderança. Liderança é para quem quer influenciar. E eu sou evangélico. Minha família é evangélica. Eu sou um evangélico batista. Tenho um mentor chamado Carlos Prado, pastor Carlos Prado, que há 40 anos é pastor da mesma igreja. Eu sou ovelha dele, né? Eu me converti na Igreja Batista da Batalha, aqui em Recife, e há 22 anos eu sou membro dessa igreja. E eu tenho hoje, como mentor de palestras, Roberto Chiniachik, como mentor espiritual, pastor Carlos Prado Oliveira. E junto com a minha esposa, junto com a minha família, junto com a minha equipe, meu time, nós montamos o evento The Legacy com essa pegada. Uma pegada humana, uma pegada de gente, uma pegada que envolve os valores cristãos e uma pegada que envolve principalmente, alcançar resultados, respeitando as pessoas e deixando um legado. Esse é o propósito do evento The Legacy. E o evento The Legacy ele acontece todo ano. Já tivemos as edições passadas, esse ano, de uma maneira muito especial, em 2020, o ano que, não sei se você está vendo esse vídeo hoje ou depois, mas em 2020, esse ano vai acontecer no dia 12 de setembro, 12/9, isso mesmo, evento 12/9, o evento The Legacy, é o evento The Legacy aqui em Recife. Você do Brasil inteiro que quiser vir, aqui na descrição do vídeo tem os meus contatos, você vai poder saber como participar, se você quiser vir do Brasil inteiro para participar do nosso evento, um dia inteiro para transformar a vida da sua liderança e consequentemente a sua história. Então essa é a jornada do evento The Legacy do palestrante José Rodrigo. Hoje eu tenho convite de empresas para fazer palestras, convite de eventos, convenções, convite de empresas para fazer treinamentos, workshops. O The Legacy nos dá a oportunidade de entrar em lugares que a gente nunca imaginou. Através também desses vídeos aqui no YouTube, que você pode se inscrever, que você pode curtir, compartilhar e que você pode comentar e acompanhar essa jornada, né? Aqui o canal do YouTube, ele é a janela, é a porta de entrada do mundo da Legacy, do mundo que quem quer deixar um legado com a sua liderança. Então acompanha e tudo mais essa jornada, porque eu tenho certeza que a sua carreira, a sua vida, tudo isso desde quando começou pode te influenciar demais a fomentar o seu sucesso, o seu crescimento, a tua prosperidade em todos os sentidos e, acima de qualquer coisa, aquele diferencial que você vai gerar na vida das pessoas com a sua liderança. E hoje, nesse exato momento, eu tenho orgulho de ter essa história, de ter ser um palestrante profissional com essa proposta de transformação, de realmente mudança de visão e de tomada de decisão. Então, a minha pegada como palestrante tem muito a ver com a minha história, que é fazer as pessoas transformarem-se, sua mente, suas atitudes, tomarem decisões e, acima de qualquer coisa, transformarem a vida de outras pessoas, a construir uma rede que deixa um legado. Então, essa é a grande jornada do palestrante José Rodrigo e eu torço fielmente que você entenda que a sua vida, ela pode ser uma vida que transforma a vida de outras pessoas. Porque quanto mais você transformar a vida de outras pessoas, mais a sua vida será transformada. A sua história, como a minha história que você acabou de ver, pode ser a mola propulsora
do seu sucesso. Não é só ganhar dinheiro, não é só ter promoção, não é só comprar carro, casa, não é só ter status. De repente, a sua história é o que falta para você influenciar pessoas a serem melhores e você liderar projetos, sonhos e grandes realizações, deixando um legado positivo por onde você passar, porque você merece alcançar todos os seus objetivos, todos os seus resultados, sempre com muita gente ao seu redor, como eu faço. Monto equipe em todo lugar que eu chego, junto com gente, porque eu aprendi nessa minha jornada que uma das coisas mais tristes que o ser humano ele pode viver é lutar para ter sucesso, para ter dinheiro, para ter status, conseguir chegar no topo. E quando ele olhar ao redor, ele não ter ninguém com quem comemorar. Leve sempre muita gente junto com você. Cuida bem de você. Obrigado por me acompanhar nessa jornada. Investe em você. Investe no teu sonho, na tua liderança. Porque quando você chegar no topo, com muita gente junto com você, pode ter certeza, eu creio nisso, que Deus, no céu, as pessoas aqui na terra, a sua família, seus amigos, o destino vai se levantar e vai aplaudir você de pé, pelo legado que você deixou dentro da sua história, dentro da sua jornada. Cuida bem de você. Grande abraço. Palestrante José Rodrigo.